Esta é a história do dia da Rádio Observador. O que se passa em Moçambique? Venâncio Mondlane prestava declarações aos jornalistas rodeado de apoiantes na Praça OMM, a praça da Organização da Mulher Moçambicana, bem no centro de Maputo. A conferência de imprensa foi interrompida pelo disparo de granadas de gás lacrimogéneo. Mondlane, os jornalistas e os apoiantes tiveram de fugir dali a correr. Venâncio Mondlane foi candidato às presidenciais moçambicanas de 9 de outubro, reclama a vitória, mas os resultados oficiais vão no sentido inverso. Na sequência do duplo homicídio de duas figuras ligadas à candidatura de Venâncio Mondlane, foi convocada para esta segunda-feira uma greve geral que acabou em violência nas ruas de Maputo e noutras cidades moçambicanas. A instabilidade política está a degenerar em violência. Tentamos, por isso, perceber o que se está a passar em Moçambique com a ajuda de João Feijó, investigador, professor universitário que está em Maputo. Eu sou o Ricardo Conceição e esta é a história do dia de terça-feira, 22 de outubro. Bem-vindo, Sr. Professor João Feijó. Viva, como está, Ricardo? Professor, queria começar esta conversa pelo crime de sexta-feira, um duplo homicídio em Maputo. O que é que aconteceu? Quais são os factos conhecidos até agora desse crime? Portanto, há dois indivíduos que um era mandatário da RENAM, era jurista e era o advogado do candidato Venâncio Mondlane, que estava no contencioso pós-eleitoral, e a outra vítima era um membro também sénior do partido Podemos, pelo qual Venâncio Mondlane estava a concorrer, ou tinha uma parceria, que no final da tarde, no final do dia de sexta-feira, deslocavam-se de uma casa de pasto aqui de Maputo para casa e foram assassinados com 25 tiros, se não estou em erro, disparados de uma arma AKPM, de várias armas AKPM, por vários indivíduos que tudo indica estarem relacionados com as forças de defesa e segurança. Mas foi uma emboscada, um crime tipo emboscada? É uma emboscada, sim. Os discursos das testemunhas oculares é que iam dois carros, um bloqueou o carro do Elvino Dias e do Paulo Guamba, e o outro carro para ao lado, saem vários indivíduos, alegadamente 4 indivíduos dos carros, com armas, e todos disparam, regando de balas os dois transeuntes, o passageiro e o motorista, e ferindo também gravemente uma passageira que vinha no banco de trás, que terá morrido no hospital, terá sido assistida no hospital e morrido. As balas ficaram ali no chão e os indivíduos recolheram as balas. Depois, aliás, foi a própria polícia que depois apareceu e recolheu as balas, mexendo nas provas do crime, impediu as pessoas de filmar e destruiu alguns telefones e, inclusivamente, impediu o socorro de um dos indivíduos, o Paulo Guam, que estava a agoniar, mas que ainda estava vivo, e impediu. Portanto, tudo leva a crer que é um crime conduzido por elementos próximos das forças de defesa e segurança. Era isso que lhe ia perguntar, se há suspeitas de quem possa ter levado a cabo este atentado, e em que é que se sustentam essas suspeitas? O facto de terem sido assassinados com AKPMs, várias armas que são armas que só as forças de defesa e segurança... Estamos a falar de armas automáticas, não é? Armas automáticas, o facto de a polícia imediatamente a seguir ter impedido a investigação, o facto de no dia a seguir a polícia ter adiantado uma explicação segundo a qual se tratava de um crime passional em virtude de ciúmes e de problemas conjugais. O facto deste tipo de assassinatos ser recorrente em períodos eleitorais
geralmente da mesma forma, nas artérias das grandes cidades, à vista de todos, sem que haja uma investigação e sem que estas pessoas sejam depois identificadas e presas, leva-nos a crer que é um crime conduzido por elementos das Forças de Defesa e Segurança, ou próximos das Forças de Defesa e Segurança, que estarão a cumprir ordens de alguém, e o nível de impunidade destes indivíduos faz-nos pensar que são indivíduos de topo que dão a ordem. Professor, para entendermos melhor esta história do dia, temos que olhar também para os resultados eleitorais das eleições de 9 de outubro. O que é que sabemos nesta altura sobre estes resultados? A CNE já divulgou os resultados, que agora têm que ser validados pelo Tribunal Constitucional. Os resultados dão uma vitória ao Partido Frelimo na ordem dos 70 e tal %, e a Frelimo vence em todas as províncias deste país, significa que vão eleger, eles próprios vão ter o governador de todas as províncias, e Daniel Chapo, como candidato presidencial, também vence com 70 e tal % dos votos. Estes são os resultados oficiais. E isso porque Nyusi já não se podia candidatar? De facto, ele só pode concorrer, só pode fazer 2 mandatos e terminou o segundo. Já voltamos à conversa com o professor João Feijó, que está em Maputo. Que explicações há para este clima de violência que se vive em Moçambique nesta altura? O sargento na cela 7. O homem na cela 7 escapou à morte por pouco. Piratinha do ar. Eu já disse que ele só tem 16 anos. Um espião no Kremlin. Esta é a história escondida de como Putin montou uma teia de poder e guerra. O encantador de ricos. Todos queriam estar com ele, todos queriam ser vistos com ele e todos queriam fazer negócios com ele. Operação Papagaio. Dão-lhe a entender que o melhor é que também fique calado. Matar o Papa. Crono não está só disposto a matar, também está disposto a morrer. Um rei na boca do inferno. A mansão da boca do inferno está cheia de espiões e informadores, por dentro e por fora. São histórias que fazem parte dos Podcast Plus do Observador. Pode ouvir no site do Observador, nas plataformas de podcast e no YouTube. Podcast Plus é mais do que um podcast. Estamos de regresso à conversa com o professor João Feijó, investigador e especialista em estudos africanos, que conversa connosco a partir de Maputo. Professor João Feijó, foi agendada para esta segunda-feira uma greve geral em Moçambique, em protesto. À hora que estamos a gravar esta conversa, na segunda-feira, ao final do dia, já caiu o sol em Maputo. Como é que correu este dia de segunda-feira, com protestos e reação por parte das autoridades? Já estou aqui no local, já começaram a expressar a população. Moçambique, o mundo inteiro, que vejam isso. Aqui fala Stélio Massing, diretamente de Maputo, aqui onde tiraram a vida do Ilvino e o Paulo Guambe. Isso não está fácil, família. Foi um dia bastante agitado. Foi na sequência do que tinha acontecido no final de semana. No sábado de madrugada as pessoas foram surpreendidas com a morte destes 2 indivíduos. Tudo leva a crer que foi um assassinato com motivações políticas. Durante o fim de semana foi fervilhando a indignação das pessoas, inflamada ainda depois da intervenção de Venâncio Mondlane, que foi visitar a viúva e a mãe de Elvino Dias, e depois se dirigiu ao local do crime para depositar uma coroa de flores, e ali faz um discurso extremamente forte. Não vamos admitir o assassinato da democracia, ok? Não vamos admitir o assassinato da justiça, ok? E nem vamos admitir de novo fraude no dia 9 de outubro,
porque estamos prontos para o que der e vier. Anunciando, portanto, uma greve geral para segunda-feira com manifestação, já não seria ficar em casa, mas sim as pessoas dirigirem-se à rua e marcharem no trajeto que eles quisessem. Portanto, ele foi até bastante arrogante. Circulei no domingo por vários locais da cidade e o que as pessoas diziam era que amanhã a Frelimo vai nos sentir. Nesta segunda-feira. Nessa segunda-feira. Então as pessoas estavam bastante indignadas. Na segunda-feira de manhã, a população do país todo acordou com um grande aparato policial nas principais artérias das principais cidades, não só de Maputo, mas de todas as principais cidades do país, e a população tentou-se manifestar, foi reprimida com balas e com gás lacrimogéneo por parte da polícia. Não posso muito aproximar no portão. E com o avançar do dia, sobretudo durante a tarde, a situação tornou-se incontrolável porque a população começou nos bairros periféricos das cidades a bloquear as artérias e a disparar contra a polícia, a tirar pedras contra a polícia, que respondia depois com gás lacrimogéneo, como está muito bem documentado nos vídeos. Em alguns casos disparam com balas reais, há muitos feridos, há situações em que atiram gás lacrimogéneo a partir de helicóptero para os becos onde os jovens se escondiam da polícia. Portanto, o gás cai nos quintais e afetando crianças, afetando idosos e pessoas doentes. Há casos de crianças internadas, crianças de 3 meses internadas por terem inalado gás lacrimogéneo, e depois é o disparar indiscriminadamente balas reais contra a população, e existem muitos vídeos e fotos de indivíduos feridos, inclusivamente jornalistas que não conseguiam fazer o seu trabalho porque estavam a levar com gás lacrimogéneo. Tanto para os carros que vêm da Manhissa, como para os carros que vêm da cidade de Maputo para Manhissa, não há passagem. Há muito congestionamento, a população de Bateque bloqueia a estrada, colocou barricadas, pneus, troncos, e há muita confusão aqui. Há muito congestionamento. Lá atrás, depois de fumaça, lá conseguimos ver que tem muitos carros que estão parados de lá, para quem vai a Manhissa. E desse lado aqui também, para quem vem da cidade de Maputo, tem muitos carros lá, não há passagem. Professor, e voltando aqui à questão eleitoral, ajude-nos aqui, guie-nos aqui pelo que se está a passar nesta altura em Moçambique, sendo que a Frelimo é o partido do poder, desde a independência. O que é que se passa? Quem são os candidatos? Como é que o xadrez político em Moçambique se está a movimentar, dando origem à situação que estamos agora a viver? Houve o xadrez político em Moçambique foi baralhado nestas eleições. O que aconteceu foi que os dois principais partidos, que era a Frelimo e a Renamo, que tinham a hegemonia no país, deixaram de... A Frelimo continuou a ter o poder que tinha, mas a Renamo desfez. O que aconteceu? Aconteceu que a liderança da Renamo, depois da morte de Afonso Dhlakama, negociou com a Frelimo o DDR, portanto a desmobilização e o desarmamento e a reconciliação dos soldados da Renamo, dos guerrilheiros da Renamo, que ainda tinham armas e que estavam no mato. Ao mesmo em troca da despartidarização, em troca da democratização e de maior justiça eleitoral. A verdade é que a Frelimo não fez depois a sua parte, que seria a parte de promover, lá está, a despartidarização. Em consequência disto, as eleições de 2018, municipais e depois as eleições gerais de 2019, assim como as eleições municipais de 2023 e estas gerais de 2024, foram caracterizadas por uma fraude ainda mais descarada do que as anteriores, ou tão descarada, se calhar, mas mais documentada através das redes sociais. Mas parece-me que foi ainda mais descarada porque
Se nós, há 20 anos atrás, por exemplo, sentíamos que a população de Maputo votava massivamente na Frelimo, hoje é óbvio que a maioria da população vota massivamente na oposição. Então, o que acontece é que o líder da Renamo, que teve uma atitude muito dócil em relação à Frelimo, que nos últimos anos, sobretudo desde 2016, foi se envolvendo num conjunto de escândalos, desde o escândalo das dívidas ocultas, até a forma como a guerra em Cabo Delgado foi gerida, até a forma, toda aquela polémica de introdução da tabela salarial única na função pública, que se traduziu, na hora da verdade, na diminuição, tudo isto traduziu-se na diminuição do salário real das pessoas. Havia um grande descontentamento social que a Renamo nunca conseguiu capitalizar, porque o seu líder era demasiado dócil em relação à Frelimo. É neste contexto que emerge um novo ator político, o Venâncio Mondlane, um jovem com um discurso muito mais... Quem é este homem? Qual é a história dele? É um indivíduo que faz uma trajetória, ele vem da Frelimo, depois dali vai para o MDM, do MDM vai para a Renamo, e é um indivíduo muito dinâmico que emergiu nas televisões como comentador. Depois, quando segue uma carreira na oposição, é um indivíduo muito populista, um pouco demagógico também, mas com uma grande capacidade oratória, e quando se torna deputado, ele é um indivíduo que fica famoso pelos seus discursos de confrontação dos ministros, usa muito bem as redes sociais e faz os seus vídeos, tem um discurso muito próximo da população, muito dirigido a este lumpa, nesta população que vive nos subúrbios das grandes cidades e que sofre os problemas de transporte, de saneamento, de desemprego, de desenrasca e de carestia do nível de vida. Então ele tem um discurso muito dirigido para estes problemas, muito de condenação da injustiça social, e conseguiu capitalizar muito bem este descontentamento da população e consegue grande parte dos votos da Renamo. Então a Renamo passa para terceiro partido do país, e Venâncio Mondlane, que tentou ainda a liderança na Renamo e que foi expulso da Renamo, e depois criou o seu partido, que depois também teve problemas com o CNE, que lhe bloqueou este partido, do Tribunal Constitucional depois também deu razão ao CNE. Então, CNE isto é a Comissão Nacional de Eleições, não é? De eleições, sim. Então ele consegue demonstrar que, juridicamente, através de Elvino Dias, que era o seu advogado, que punham recursos atrás de recursos e protestos... O homem que foi agora assassinado. O homem que foi agora assassinado. Então eles conseguiam, através das vias legais e institucionais, conseguiam fazer oposição política, e ele inaugurou uma nova forma de fazer política, que já não era nas matas, já não era através da guerrilha e da ameaça bélica, mas através das instituições. E ele demonstra que as instituições estão partidarizadas nos seus discursos, nas suas lives, nas suas intervenções públicas. Então ele cria esta ideia de que o regime lhe cria obstáculos, mas ele consegue, de uma forma persistente, resiliente e teimosa, encontrar saídas. Então, quanto mais obstáculos o regime lhe criava, mais ele conseguia tornar-se mais forte junto do eleitorado. E então é neste sentido que ele consegue criar um consenso relativamente alargado à volta dele, indo buscar não só esta juventude descontente, mas muitos intelectuais, indivíduos do Partido Frelimo, funcionários públicos. Grande parte dos funcionários públicos votaram no Podemos e em Venâncio Mondlane, precisamente por estarem descontentes com a governação nos últimos 10 anos. Grande parte dos membros das Forças de Defesa e Segurança, uma parte significativa, votou no Podemos e votou em Venâncio Mondlane, e circularam muitos vídeos em que eles, no boletim de voto, colocavam um X em Venâncio Mondlane, ao mesmo tempo que colocavam o distintivo por cima do boletim de voto, e pronto. Então ele criou esta situação, e neste momento ele enfrenta a resistência da Frelimo, que o vê como uma ameaça? Uma ameaça, uma pessoa incómoda, e a Frelimo, que nunca conviveu com vozes críticas e vozes alternativas, procura agora continuar a criar-lhe obstáculos, e
proibindo que ele possa manifestar-se, se bem que ele também é bastante radical na forma como, e leva à fasquia e testa os limites do sistema até um ponto em que começa a ameaçar levar a população para as ruas. A questão aqui é que este movimento é mais forte do que ele, portanto, não é tanto ele que atiça a população, mas é a população que está cansada e coloca-o agora também de alguma forma entre a espada e a parede, porque se ele, nos seus momentos mais prudentes, mais sensatos, ele até é capaz de dar a instrução à população para recolher para casa, para ir para casa, mas a população neste momento quer mesmo manifestar-se, quer descarregar, sobretudo em resposta às agressões da polícia. Esse é o ponto fulcral nesta altura, para tentar perceber o que é que se segue. Nós assistimos, quer dizer, Moçambique conseguiu a paz em 92, depois de 16 anos de guerra civil. O que estamos agora a assistir, na sua opinião, como observador privilegiado a partir de Maputo, é uma luta política com episódios violentos ou pode ser algo mais que está a passar? Bom, aqui costuma-se dizer que, ao contrário daquela máxima de Clausewitz, segundo o qual a guerra constitui a continuação da política por outros meios, aqui, depois do Acordo Geral de Paz, foi a política que continuou a continuação da guerra por outros meios. O que aconteceu foi que a Renamo saiu das matas e veio para o Parlamento, mas os discursos belicistas e as vontades de eliminação recíproca se mantiveram, sobretudo da Frelimo, que nunca conviveu bem com a existência de vozes alternativas e críticas na sociedade e que sempre manteve os tiques de partido-Estado-sociedade, né? Então, esta cultura que empurra as pessoas para pensarem que a violência é a única forma de participação é algo que está sempre presente. Porque é que eu digo isto? Porque a verdade é que não há espaços, ou há muito poucos espaços para participar, as organizações da sociedade civil não podem organizar manifestações porque há sempre ordens superiores a proibir ou impedir, não obstante isto ser um direito constitucional. Os sindicatos são sempre ameaçados, sempre que procuram realizar uma greve geral, ou são aliciados economicamente. Então, não havendo espaços para a população poder participar, num contexto de fraudes eleitorais, onde as pessoas tinham oportunidades para descarregar nas urnas as suas preocupações, o que acontece é que depois as pessoas criam a convicção de que a violência é a única forma de participação, vulgo a Frelimo só aprende à porrada. Na verdade, isto é uma continuação da realidade que existiu no tempo colonial. A Frelimo, como Frente de Libertação de Moçambique, que se formou em 1962, procurou nos primeiros 2 anos encontrar canais políticos de negociação com o Estado colonial, que nunca reconheceu a Frelimo como um grupo legítimo de negociação. Então foi 2 anos depois que a Frelimo começou a guerra, porque percebeu que seria a única forma de participação. Como dizia o presidente Samora, o poder não se conquista, arranca-se. Então é esta cultura dominante. É essa a noção que perdura e que sente agora aí em Maputo. E que é uma herança colonial. Moçambique nunca foi uma democracia, né? Depois de um período fascista, de uma dominação onde em Moçambique havia censura, como havia na metrópole, não é? Onde não havia associações livres, onde não havia espaços de participação. A seguir à independência reproduziu-se um modelo muito autoritário, de cariz também muito musculado e despótico. Ensaiou-se um período de democratização durante a governação Chissano, mas depois voltou-se um pouco para a atitude mais musculatura durante a governação Guebuza e Nyusi.
tem sido caracterizado pela sua atitude ainda mais intolerante e por vários assassinatos, nomeadamente de Gil Sistak, de Anastácio Matavel e, na sexta-feira, de Paulo Guambe e de Elvino Dias. Muito obrigado, professor João Feijó. Nada por isso. João Feijó é professor universitário, é investigador e conversou connosco a partir de Maputo. Esta foi a história do dia. Os sons que ouvimos neste episódio resultam de vídeos partilhados nas redes sociais por moçambicanos que participaram nas manifestações desta segunda-feira. A sonoplastia é do Pedro Oliveira, a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Até amanhã.